Olá, estamos começando. Neide, a última vez que nós conversamos no Café com Leite foi virtual, né? Foi sim. Mas agora eu fiquei muito feliz em você aceitar. Seja muito bem-vinda, é uma alegria recebê-la, viu? Muito obrigada, é um prazer também estar aqui com você. Você que é um colega muito fiel e gosto muito de você e lhe admiro muito como Muito obrigado. profissional. Muito obrigado. E daqui a pouquinho eu lhe ofereço um cafezinho com leite, viu? Francineide, contadora há quanto tempo, Francineide? Rapaz, eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, eu tinha 17 anos, né? 17 anos, um bocado de dia já, né? É, 1970, 70. certo. Francineide, eu cheguei em 70 em Juazeiro, eu vim de Lavras da Mangabeira, eu cheguei em 70, Juazeiro só existia mais ou menos até ali a prefeitura. Para cima era uma casinha aqui, outra lá na frente e tal, né? Então, se você começou em 70, você já estava antes. Então, Juazeiro existia Juazeiro, Era muito pequeno. O muito nosso pequeno, né? escritório era ali em frente o INSS, Na na Santa época, Luzia eu na rua lembro, Santa eu lembro, Luzia, eu lembro. né? E com 17 anos, antes você não trabalhou, foi o primeiro emprego então? Foi não, eu trabalhei antes na fábrica de doce Boa Ideia. Boa ideia Boa ali, ideia. na Pio Décimo, na esquina com a Senhora Santana, né. E Exatamente. seu Antônio alguma coisa, eu lembro dele, seu Era Antônio. Pedro Bezerra, Pedro Bezerra, Pedro Bezerra da perfeito, Silva. era. Magrinho, alto, conversador, Era. eu me lembro dele. Então, com 17 anos você já trabalhava lá? Trabalhava lá co eu fui para trabalhar como caixa, Hum. mas embalava doce, atendia a clientes, todo serviço lá eu fazia, Lá até foi seu botar primeiro emprego? foi meu primeiro emprego. Botava até banana para amadurecer. Oh, que maravilha. Você foi o que eu acho legal é isso, sabe, Francineide, olha, você foi contratada para ser caixa. Foi. Aí você não se incomodava de botar a banana para amadurecer, Hum. para levar uma caixa disso para ali, fazer isso ou aquilo. Não, achava não. Eu gostava muito de Você embalar. fazia porque você queria ou você fazia porque era obrigada a fazer? Não, porque eu queria. Seu Hum, Pedro nunca pediu que eu fizesse isso. hum, Mas sempre quando faltava um funcionário, eu fazia questão de substituir, porque hum, naquela época já era difícil mão de obra, viu. hum. E você tomava a iniciativa. Tomava a iniciativa e Eu ia faço essa fazer. pergunta exatamente porque, como você falou, naquela época já era difícil, imagine hoje, que as pessoas são contratadas, por exemplo, para colocar água nesse copo. Se disser que tem que colocar o copo desse lado, a pessoa já acha ruim, porque já reclama, né? É, infelizmente é É. verdade. E você tomou a iniciativa, quer dizer, com 17 Com anos, uma 17 anos. jovem, saindo ali da adolescência, né? Era, E já tomou essa iniciativa. também Você é sim. daqui de Juazeiro, Francine? Não, eu sou de Canindé. De Canidé? É. Eu cheguei aqui em 68. 68, né, ali Foi. pouco tempo depois já começou a trabalhar lá em Foi na meu primeiro emprego lá na primeiro fábrica de emprego. Que doce. bom, tá certo. Por que veio para o Juazeiro? Lá tinha São Francisco, aí você veio para o Padre Cícero. É que meu pai era um andarilho, sabe, vivia se mudando Hum, de uma cidade para tá outra. certo, tá Quando certo. chegamos aqui em Juazeiro, como nós já éramos maiores, Hum, aí fizemos com que ele parasse, né, ele não podia mais botar todo mundo dentro de um saco e levar. tá certo, aí ficava mais difícil, né. Mas você diz: "Éramos maiores", por quê? Quantos irmãos você tem?
8. 8. Não dava para levar mesmo não, né? 8 era muita gente. Que bom. Todos trabalham com contabilidade, não? Não, só eu, Só contabilidade. você, né? É. Muito bem, Francineide. Mas aí você não tem 8 filhos, não? Não copiou o pai Rapaz, não, né? não, bem que eu queria copiar, viu, É, mas só mas tenho 2. só 2, né? Mas graças a Deus são Hum, 2 2 presentes de pérolas, Deus, 2 pérolas, né? 2 presentes de Deus. É tão bom, né, não é, Francineide, ver porque hoje, diante desse mundo já tão bagunçado, a gente ter os filhos, né, de criado com carinho, que às vezes a gente diz: "É aqui debaixo das asinhas da mãe", mas isso é tão confortável a gente ver os filhos crescendo, saber que são frutos daquilo que a gente orientou, que a gente ensinou, né, eu acho que isso É. não tem preço, né. Eu sou muito feliz com meus filhos. E muito feliz também por ter um sucessor, Ah, tem um deles né. que trabalha na contabilidade? Tem, o Edmar trabalha comigo na Ah, tem contabilidade. razão, Edmar Pois trabalha é, lá com você, né. pois E o é. outro? O outro é engenheiro eletricista. Embora Engenheiro também eletricista, é, ele certo. trabalha também com luz solar, Hum. Mora no Juazeiro também? mora no Juazeiro. Não quiseram ir embora não, deixar a mãe só? Não, já não, Ah, graças a Deus, viu. graças a Deus, né. O José não foi para Fortaleza, mas voltou. Mas voltou, foi só estudar talvez, né. Estudar e casar por E lá, viu. casar, né, foi só buscar a nora, Foi, foi só buscar a nora, mas voltou para cá, né. voltou. Ô Francinei, aí de lá você trabalhando lá primeiro eu admirei essa sua atitude em 1970 que o mundo era outro, sabe-se disso, e você tomar essa iniciativa de fazer mais alguma coisa. Eu sempre digo isso como exemplo, porque não é primeiro mulher, em 70, né, para homem já era complicado e para mulher em especial, quer dizer, você tomar essa iniciativa, então isso é louvável. E com 17 anos, quer dizer, uma garota ainda que estava vislumbrando o mundo ainda, não sabia o que era que queria, né, e você tomar essa iniciativa, então, motivo de parabéns, né. Ah, Aí obrigada. você foi trabalhar no escritório de contabilidade e era o contador de lá? Era, na época, Hum, Benedito, né, era o hum, contador da fábrica, e um dia passou lá, me viu fazendo serviços diferentes, me uhum. convidou para trabalhar no escritório. Olha que bom, tá certo. Aí Não comecei, pensou 2 vezes? pensei não, só Refletiu, eu né? já estava querendo trocar de Estava emprego, querendo, né? estava. E quando eu cheguei no escritório, era um mundo muito diferente do meu, lá da Hum, fábrica, né. E eu pensei muitas vezes em desistir. Aí eu uhum, dizia: "Não, seu Benedito, eu acho que eu vou sair, porque eu não estou achando que eu estou dando produção". Ele falava: "Não, você está melhor do que o que eu esperava, vamos continuar". hum. Então, com essa força que ele me deu, estou lá até hoje, né. Tá lá até hoje. Mas aí deixa eu te perguntar, uma das coisas que você disse novamente, "Eu não estou dando produção". Olha só a significância dessa frase. Quando você diz isso, era porque você percebia o desenvolvimento das suas atividades e você não se sentia, por exemplo, à altura do que você estava fazendo, como você estava sendo compensada, né? Era, exatamente. Por exemplo, eu fui trabalhar no setor pessoal, Hum, eu sabia fazer a folha de pagamento, mas não sabia calcular a guia do INSS. hum, Demorei um pouco a aprender. Então isso eu achava que estava dando prejuízo ao escritório. pronto. Inclusive, eu vou gravar um programa sobre o título de Cabeça de Patrão, Cabeça de Funcionário. Sabe? Que tem exatamente esses pequenos detalhes. Quer dizer, você já imaginava que você estava causando um dano para a empresa, que você não estava produzindo a contento. Exatamente, Quer dizer, olha aham, a cabeça de patrão, exatamente. Eu estava né. achando que não estava aprendendo tão rápido como eu pensei que ia ser, né. Hum. Mas contabilidade é muito difícil de embalar doce, muito É diferente. diferente, é complicado, é diferente. Me diga É. uma coisa, e você estudava, como era? Eu estudava, estudei no doutor Diniz, né, Hum, cheguei, fiz o técnico técnico em de contabilidade. contabilidade. Muito bem. Você, antes de estudar para contabilidade, que já era ali nível, é porque mudou esses nomes, eu sou da época ainda de segundo grau, né, É, era exatamente. equivalente a segundo Ao grau, não segundo era? grau, era, É. exatamente. Aí eu te pergunto, mas as séries iniciais, como seu pai trabalhava viajando, você morava em Canindé, como era que você estudava? Você estudou aonde? Aqui? No começo, lá em Canindé, eu estudava interno no colégio de freiras.
né. Tinha muito na época, não era? Era. Lá tinha um colégio muito bom, e muitas vezes papai viajava com a família e eu ficava lá, né, internada. Hum, Então eu estudei lá no colégio de freira talvez uns 6 anos. Aí quando eu cheguei aqui em Juazeiro, fui estudar no Doutor Diniz. certo. Que já tinha lá era até a quinta série, né? No Não, Doutor até a Diniz oitava, até não, era não, já tinha o técnico na época. eu sei, mas é porque o técnico era depois da oitava série, né? Era, que na época era oitava, que hoje é nona, né. É que a nona, aí É, era a nona, que na época era a oitava, né, e aí em seguida a gente entrava no primeiro ano, segundo e terceiro. era, Legal. Eu estudei lá no Doutor Diniz também, viu? foi, né. 85 e 86, assim, por aí. Bom, aí isso por que que você resolveu estudar contabilidade? Eu já trabalhava no escritório, Aí né, achou por bem, aqui é o aí caminho. achei melhor aprimorar, né, os conhecimentos. Deixa eu te perguntar uma coisa, Francineide. Você, quando estava com seus pais, que ele viajava muito e carregava aquele monte de menino, Hum. quantos são homens e mulheres? Assim, 8, mas quantas mulheres e quantos São homens? 4 mulheres, Meio a meio, né? e eram 5 homens, né, Hum, porque 8 irmãos, comigo são 9. certo, certo. Aí Ah, então morreu tá certo. um, Hum, já com 19 anos, aí ficou 4 mulheres e 4 4 homens. homens, tá certo. Seu pai tinha uma visão de estudo, ou seja, ele obrigava todo mundo a estudar, ou era aquela pessoa que, não, deixa à vontade. É o contrário, ele achava que mulher não deveria estudar. Hum, Mulher para casar, tomar conta da casa, essa era a visão dele. certo. A gente estudava contra a vontade dele. A minha mãe é que dava mais valor à educação. Sabia o que tinha passado antes disso, né? Porque É, às vezes a gente, muitas vezes, hoje, inclusive nos dias atuais, eu sempre digo que aquelas ações, por exemplo, eu fui criado levando pisa, ficando de castigo, né? Levando palmatória. Eu fui criado é, assim. E sou hoje uma pessoa que eu não crio meus filhos assim. Meus filhos não vão criar da forma que eu os criei. Eu nunca bati em nenhum, nem coloquei de castigo, apenas ditei algumas regras, né? Eles já vão criar. Então, a época, por exemplo, seu pai, que a gente muitas vezes, quando escuta isso, muitas vezes pode até ignorar. Mas, na verdade, na época era natural. A mulher era para cuidar da casa mesmo, era, né? exatamente. E hoje, graças a Deus, tem uma evolução significativa, não tem mais essa visão, mas na época, Na época tinha. eu diria mais ou menos que era natural. Nos dias de hoje, não é mais ou menos assim, Era né? era natural sim, É. na época, né, era o que ele tinha para dar, não se pode nem cobrar, Pois é, que ele também não recebeu, né. não recebeu, pronto, é isso aí. Ele não recebeu, né. Me diga uma coisa, aí mas a sua mãe era que: É, a vão minha mãe estudar". quem botava para estudar. Sempre lá em casa Ela era também era a muito mãe. sábia, É, né. Ela era, estudou? muito Muito pouco. pouco. Já era outro Já problema era também, não tinha nem escola na época, né. ela morava em sítio e meu avô também não dava valor também ao Pois estudo não. era e da mesma forma, era a época, né, que ele foi É, criado também, sem estudo, talvez, não exatamente. poderia exigir. Mas aí ela já tinha uma outra visão e vão estudar. E não era só os homens não, as mulheres também, né. Era todo mundo, é, todos É. estudavam. Os meninos estudaram menos, porque eles trabalhavam com meu pai no começo fazia santo, né, Hum, e depois foi trabalhar com forro de gesso. hum. E os meus irmãos eram os auxiliares dele, né, Sim, tiveram certo, dificuldade de estudar, tá certo. né. E a sua mãe incentivando as meninas ali. Incentivar nas meninas para estudar, porque ficava em casa. É, tá certo, tá certo. Esse é o caminho que as pessoas precisam, conhecer. E o objetivo do nosso programa é exatamente esse, não é enxergar Francineide, que mora numa casa supostamente boa, eu imagino, um carro para andar, tem uma família maravilhosa, mas não foi tão simples assim não, né, É, Francineide? não. Teve um É difícil chegar aqui, viu. É tem muito esforço, muita força ah, de vontade, muita luta, né. ou seja, para conquistar os degraus da vida e chegar onde você está hoje, graças a Deus, com as bênçãos de Deus e muito trabalho, É, né, exatamente. porque Deus ajuda, mas se a gente não trabalhar, É, eu boto né. Deus em primeiro lugar, viu. Não, Depois vem o Deus sempre trabalho. ajuda, mas ele diz: "Olha, mas vai trabalhar", porque assim, minha visão é assim, Francineide,
Se eu ficar na janela de casa com a mão assim para cair uma nota de 100, não vai cair, não vai chover, né? Então, ele me dá saúde, me dá força, coragem, inteligência, e eu vou ter que trabalhar e buscar nota de 100. Exatamente, por isso que tem aquela passagem dos talentos, né. Sim, Naquela época, Jesus já quis mostrar que você tinha que trabalhar para poder conseguir as coisas para viver aqui nesse mundo, sim. né. E daí é um pouquinho dessa essência do trabalho, do esforço, da dedicação que você teve, que eu quero mostrar aqui para o nosso telespectador. Mostrar quem é Francineide. E é isso que nós estamos fazendo aqui com a nossa contadora Francineide Soares Diniz, no programa Café com Leite, contando um pouco da sua história. Francineide, água mineral São Geraldo? A hora Muito certa, boa. né? Por favor. E você aceita um cafezinho com leite? Esse aqui não é aquele que você tomou virtual lá na sua casa, não. Esse aqui É de foi verdade. preparado pela minha produção, viu? Vamos tomar um Pois cafezinho, por é, favor? é com leite mesmo. É. Quer conhecer um pouco mais dessa personalidade que abrilhanta o nosso programa de hoje, Francineide Soares Diniz? É simples. Você fica ligado, se delicia de um cafezinho e daqui a pouquinho a gente volta. Volto nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Acompanhar o programa Café com Leite é ficar bem informado, conhecer as personalidades que aqui passam, melhor ainda. Se deliciar de um cafezinho, não resta dúvida. Portanto, fique ligado sempre aqui na nossa programação, divulgue nas suas redes sociais, compartilhe os meios de comunicação do Cariri, as rádios, as televisões, TV Café com Leite, TV Verde Vale, TV Cariri, as rádios aqui, os jornais. Enfim, compartilhe os meios de comunicação nas suas redes sociais, é muito bom divulgar aquilo que nós temos de melhor aqui na região do Cariri. Vou pedir a permissão aqui à nossa convidada, a contadora Francineide Soares Diniz, para mostrar aqui para você a 8ª edição do Café com Leite em revista, maravilhosa, né? Olha essa capa aqui, ó, ficou um espetáculo, né? Os bondezinhos aqui lá do Horto, né? O Horto lá no finalzinho, com matérias interessantes. Aqui nós temos matérias de empreendedorismo, de direito, de saúde, e dentre outras aí. Ela é feita para você. Pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte, ou mande uma mensagem aí nas nossas redes sociais que nós enviamos para você gratuitamente. Não tem ônus, não tem nenhum custo. Eu envio para você com o maior prazer, contanto que você a tenha como revista de cabeceira e leia antes de dormir, tá bom? Essa daqui não, porque essa daqui é da minha convidada, essa daqui é de Francineide, ok? Francineide, Peraí, deixa eu abrir logo aqui um fique à parênteses. vontade. Me entregue logo a revista. Ô, Francineide, me perdoa, é sua me já. entrega logo a revista, Publicamente pode é ser que alguém sua, venha né? querer, Não, né. querer, né? Realmente essa ficou muito bonita, viu, a foi revista, porque vista aqui do Horto. não é? E tem Ficou muito muito amor bonito. na elaboração, sabe, dessas revistas, sabe? A gente faz com tanto carinho, com tanta vontade. Parabéns, E muito obrigado, viu? bonita a revista. E matérias aí que Você você vai aqui gostar. parece que foi bem penteado também antes de Foi, bater foi a a foto, produção né. que me ajeita aí para tirar a foto, É, né? tô vendo. Viu? Pois é, muito legal a Muitas sua revista. matérias Essa é interessantes minha. aí, viu? É sua, sim. Francineide, bom, aí você começou lá no escritório, no setor pessoal. Foi Setor fazer folha pessoal. de pagamento e não sabia fazer. Na época, Francineide, era INPS, não era? Era INPS. Ou era INAMPS? Não, Não, era INAMPS era a INPS. agência. INPS, né? Era. E tinha aqueles carnês desse tamanho para pagar também, não era um Era, negócio exatamente, assim. era Um negócio tinha que as saber, era folhas muito. eram muito grandes. E assim, não tinha computador, não era, Francineide? Não, As tudo era pesquisas eram datilografado. difíceis, datilografado, não era tão simples, né? Não tinha quem tinha uma vantagem que a gente era pouco fiscalizado, né, Não mas tinha nem fiscal, não né? tinha onde pedir Praticamente informação não, tinha que fica mais difícil, né? era muito difícil. Aí você sabia fazer sua folha. Era. Tinha alguém ali te De ensinando? início tinha o seu Luiz, que ele era funcionário lá mais antigo, e ele foi passando o serviço para mim.
Aí Legal, logo eu né? peguei, né? Comecei a E fazer assim tudo. você se dava bem com todo mundo, né? Dava. É. Eu sempre gosto de, por onde eu passar, deixar amizades, né? Hum. E eu me dava bem com todos. Você diria isso para as pessoas hoje? Deixe a semente plantada. Você orientaria as pessoas que deixe a semente plantada, seja solidário, ajude, ensine, pergunte. Eu digo sim. Eu oriento sempre as minhas pessoas a serem um time de futebol, uma corrente, né? Hum, Um ajudando a outra, a vida fica mais fácil. que é mais fácil. E se um faltar, quebra Quebra o elo. quebra o É, elo. É a corrente da bicicleta, né? Se tirar um dentinho daquele lá, bagunça tudo lá, né? exatamente, Tá cara. certo. Aí você passou quanto tempo no setor pessoal? Eu devo ter passado muito tempo, porque eu gostava e era difícil também de substituir, né? Não tinha Hum, pessoas preparadas para substituir. substituir, né? Depois eu fui para o setor fiscal, não sei se você lembra daquele livro fiscal que era bem grande assim, Grandão, era. não era? Abria Tu assim de lembra? lado, lembro. Era. Tinha que abrir numa mesa desse Numa mesa tamanho, desse senão você não tamanho. conseguia abrir. Era com É. carbono, você tinha. Mas não, eu não lembro desse não, Francinei. Eu me lembro dele comprido, mas eram os livros contábeis. Não, esse era livros fiscais e quando era no final do mês a gente tirava a folha, né, Hum, e arquivava para quando o fiscal do estado chegasse. se tivesse não, eu não lembro dele não. Eu lembro já Lembra não, né? Desses desses menores. tamanho dessa revista mais ou menos, né. Não, esse aqui é mais novo. É, que tinha os códigos 512, 511, Esse é 512, né, novo, é já novo, é sim, novo, é né. novo. Na Hum, época não tinha código não, só dizia o estado hum. e o número da nota fiscal e o valor. Aí você foi para o setor fiscal, foi Fui para o setor aprender. fiscal também, aprendi, fiquei lá. E já estava Depois familiarizado ali com as meninas também, né? era pouca gente no Pouca nosso gente, né? escritório, quando eu cheguei lá só éramos 3 pessoas, comigo foi Hum, 4. hum, Depois foi que foi aumentando, nós tínhamos 5 empresas em Ipaumirim hum, e umas 6 aqui em Juazeiro e inclusive tem umas que ainda estão no escritório, como por exemplo, é? a Borges Carvalho, que hoje já está com os netos, né, de seu Hum, Adesto Borges, ainda continua conosco, que bom, né. né? Passando de filho para netos e por aí É, vai, né? exatamente, continua Legal. conosco. Assim como você tá com o Edmar, né? Deixando aí para Exatamente. Edmar aí. Edmar já. É, Que legal. Me diga uma coisa, aí as coisas foram mudando, né? Era escrevendo, eu lembro que a gente escrevia tudo na caneta. E tinha essa questão do carbono, depois nos livros contábeis parece que tinha aquela gelatina, não sei, era um negócio, era o livro contábil, que era uma era os máquina bem contábeis, grande, né, era, botava a gelatina e botava na máquina como se fosse uma impressora. uma impressora, Aí a né. gente ia digitando. As declarações de imposto de renda datilografada, quando errava lá no finalzinho tinha que refazer tudo de novo. Tudo de novo. Mas Rapaz, era tão bom, não era? era, eu sinto saudade. É, Os vizinhos lá de casa até reclamavam, porque hum. a gente passava a noite datilografando, né. Toc, 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 toc. Aí quando era no outro dia dizia: "Meu menino não dormiu com a zoada da máquina da senhora". Mas era E hoje assim, esses meninos não sabem o que é máquina de datilografia não, sabe não, sabe não, né. E foi onde a poucos. gente sustentou esses meninos, né. É. Quando sustentava esse menino foi O Zé e do datilografando. Edmar fizeram curso de datilografia ainda, Ainda fizeram? fizeram, Ainda né. caíram ali na E malha, assim. eu Eles tenho nasceram antes de 2000, quem nasceu antes de 2000 tem tudo, né. exatamente. Eu tenho muitas máquinas lá em casa, se alguém quiser Hum. conhecer, É, né, que bom, tá tá à sua certo. disposição. Se você quiser fazer uma exposição aqui no seu programa, Tem lá, né. nós temos Muito várias bem, máquinas. tá certo, que bom. Bom, aí a evolução vem chegando, né, eu lembro que tinha INPS, mudou, não sei se para INAMPS, não sei como foi, depois INS INSS é mais novo, né. o INSS já é bem novo, teve outro antes, entre INPS e INSS parece que teve outro aí, não me Não, o lembro não. INAMPS é antes do INPS. Era? Eu acho que Instituto acredito que Nacional sim, de eu não trabalhei com Administração. esse nome não. Bom, aí feito isso, quer dizer, as coisas foram se evoluindo, as máquinas, eu me lembro que a máquina de somar era aquela que você rodava aqui 1, 2, 3, 4, 5, né. Eu tenho uma dessa Tem na uma minha dessa, sala, né. tenho. Para multiplicar você e se É. errar, você tinha que começar tudo de novo, né, Era, e dividir, tinha que voltar. voltar. Uma Era. para frente, 3 Outro para para trás, trás. vai. Exatamente. Eu até falo muito isso hoje, Francineide,
Às vezes as meninas, eu conversando, aí uma menina ou outra diz, não, debita 1.3.4.5.16.28, não sei o que, e credita 3.5.8.9. Eu disse, minha filha, pelo amor de Deus, o que é isso? Ela disse, não, você debita caixa e credita banco. Eu digo, e esses números aí? Quer dizer, É as o número pessoas... das contas. Pois é, e esses números que, na verdade, a época a gente fazia era lançar manualmente, né? Aí eu já estou indo lá para a contabilidade. Débito e crédito, histórico, data, valor tal, que você aprendia de fato. Era. E hoje, E outra coisa, a gente fazia numas papeletas, né? as papeletas primeiro, Primeiro, fazia os hoje, lançamentos e todinho, ainda depois tinha um livro, era o Razão? Não, o era o Razão. Rascunho, Tinha um livro parece, rascunho, tinha uma para razão, depois passar, porque não podia borrar, né? não se rasurasse, era muito complicado, né? Era. Na Você trabalhou também na parte contábil? Trabalhei, foi uma das últimas que eu fui para a parte Na contábil. época, quantas empresas tinha aqui de contabilidade? Quando eu cheguei no escritório, tinha Hum. umas 5, né? Mas em menos de 2 anos, nós passamos para 20 empresas, porque na época era eu e Eu digo Benedito. escritório de contabilidade. Sim, aqui em Juazeiro? Sim. Ah, não, o nosso foi o segundo. Segundo, quem era o primeiro? Era O Marcos? primeiro era um Walter do Crato, não era Walter? Só tinha um no Só Crato tinha e um no vocês Crato e aqui. um aqui. Tá certo. A concorrência era pouco, mas também não tinha cliente. Também não tinha, praticamente Tinha não tinha não, cliente, rapaz, né? era difícil a gente conseguir um cliente, porque ele achava que não era necessário o Não tinha contador. fiscalização, não tinha. Para que contador, né? Na época não tinha. Depois, inclusive eu digo que a evolução do contador nasceu com a fiscalização do Estado. A fiscalização, de um modo geral, ela valoriza mais o profissional de contabilidade, né? Isso é muito importante. E agora estão diminuindo cada vez mais e o pessoal acha que também não precisa de contador. Vamos voltar para aquela época. Tá ao contrário. É. Aí, Francineide, você foi e trabalhou com todas as áreas do setor da Todos. contabilidade, as coisas foram mudando, a necessidade de contador foi aumentando, as empresas crescendo, né, o Cariri, o Juazeiro em especial, crescendo, e o escritório também melhorando, Foi evoluindo, foi. evoluindo. A E se gente modernizando, né? Já comprando uma máquina de datilografar, né? exatamente, modernizou muito. Hoje eu vejo, assim, uma diferença tão grande, sabe, do Hum, início, e agradeço muito a Deus, né, por a hum, gente ter passado por todas essas mudanças. sim. Quando há uma mudança, aí os funcionários ficam dizendo: "Eita, vai ser muito difícil, não sei Pois o é, quê", tá. rapaz, qualquer coisinha, né? Para mim não é, porque já passamos por muitas mudanças, né, Hum. E mudança muitas. nos ensina. A mudança, a gente aprende, né? A gente Aprende, a gente aprende. para estudar, né. Sim, sim. É. E é tão bom quando é uma coisa nova, né? Por exemplo, essa reforma tributária agora. Vai passar 10 anos mudando a vida da gente, é uma loucura. Mas depois que mudar, vai ficar bem mais fácil. Eu não sei se é bom para o profissional de contabilidade ou se é ruim, que eu acho que não vai ser bom não, né? Mas nós vamos sentir falta desse processo de mudança, que é volume. Vai ser muita coisa para fazer, e depois tem pouca coisa para fazer. Aí o que é que o cliente diz? Não, vou pagar porque não tem nada para fazer, né? É, mas eu acho que o contador nunca vai ser indispensável, Hum, sabe. Eu é não essencial, acredito né? eu não acredito que a máquina, que as leis, retire o contador do mercado não. Porque Não, hoje, não vai. rapaz, nós somos contadores, psicólogos, amigos, analistas, É uma tudo, série de coisas, né? E né. ainda tem que ver o sistema, e ainda tem que olhar a administração, e tem que olhar ainda os funcionários do cliente que Do não. cliente, Homem, exatamente. E agora que as rescisões são homologadas por nós, não é, aí é que. nós ganhamos mais uma responsabilidade. É. E E pronto. haja dor de cabeça, e haja. Mas é bom por isso É mesmo, né? bom, eu gosto, E é bom sabe. que você gosta, né? Depois de Gosto, tanto gosto tempo, quer dizer, muito. de 70 para cá, 30, 55 anos. Tu Pois ainda vai é. todo dia. Vou, assim, só mudei mais o horário, né, que Hum, era de Mas sete e vai. meia, 7h30 às 12h, de 1h30 às 5h30, hoje eu vou de 9h às Hum. 12h, de 3h às 6h. Mas Vou, você está sendo. gosto. Eu acho que isso é muito importante, porque primeiro a gente se sente valorizado, a gente se sente útil, né, não é, Francineide? É, Isso é exatamente. Eu muito eu bom. me sinto muito bem no escritório e acho muito bom o Edmar estar levando à frente, e agora eu quero viajar, né, quero Tá certo, aí tá deixo certo. eu sei que eu não faço mais tanta falta, Deixa, mas né. faz, e assim, eu tenho certeza que a Edmar diz assim: se mamãe tivesse aqui, era assim.
Eu ia fazer assim. Cadê mamãe que está aqui para eu perguntar? É porque tem É. assim, é como se fosse um suporte, eu imagino, né? Ele tem É, ali e exatamente. tal. Hoje eu sou mais um É, suporte. As isso é coisas bom. mais trabalhosas, mais Sim, graves, reuniões de clientes, tudo é ele que faz hoje. que Que bom, que fazia bom, antes, né? que bom. Hoje é ele que faz. É, que bom. E ele trabalhou em outro lugar ou só trabalhou com Não você? trabalhou na Conteira. Então, É, nasceu lá. filho de peixinho, peixinho é. E tá ali, né? Tá certo, tá certo. Que É. bom. E nisso você passou quanto tempo lá na Santa Luzia? Porque aí ali a coisa inflamou, transformou tudo em comercial, né? Foi. Aí você mudou, não Nós foi? saímos lá, na época ainda tinha o banco, Tinha um era o calçadão, fizeram um Bancesa, fizeram um calçadão. calçadão também. Hum, Aí é. naquela época nós fomos ali para perto da prefeitura, e Hum. era muito bom, muito fácil o estacionamento, né. E Hoje já tá hoje difícil, né? hoje só dá para Stopix Então, ali. para onde você vai, cresce. É, Que Juazeiro assim está seja. crescendo muito. O progresso me acompanha, Que graças a bom, que Deus. bom. Pois continue. Gente, eu estou conversando aqui com a contadora Francineide Soares Diniz, contando um pouco da sua história, de referência para você que está trabalhando, para você que está iniciando, para você que estuda contabilidade, para você que é empresário, para você que tem um negócio, para você que quer saber mais o valor que tem as pessoas e aquelas que trabalham. A história de hoje é maravilhosa. Por falar em água, vamos beber mais água, Francineide. Por É, favor. vamos, rapaz. O calor tá grande aqui em Juazeiro do Norte. E mais um cafezinho com leite, por favor, Francineide. Quer conhecer um pouco mais da história da contadora Francineide Soares Diniz? Fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Terceiro bloco do programa Café com Leite, personalidades que inspiram, é o tema de hoje do nosso programa, e a minha convidada, a contadora, há um pouco mais de 5 décadas, ela disse que eu não falasse isso não, porque isso não faz tempo demais, mas não. Mas é a referência da profissional de contabilidade que nós temos no Juazeiro hoje, minha amiga Francineide Soares Diniz, que abrilhanta o nosso programa de hoje, contando um pouco da sua história, diga-se de passagem, uma referência na contabilidade, uma referência como profissional, uma referência como uma pessoa humana, Francineide Soares Diniz, contando um pouco aqui da sua história no programa Café com Leite. Francineide, eu tô louco para chegar nos dias atuais, e você Hum. mudou ali para Rua do seminário, Seminário. né? Aí, computadores, novidades, leis novas, fiscalização, e a coisa foi apertando, mais trabalho, mais responsabilidade? É, exatamente, mais responsabilidade. E nós temos uma meta lá na Conterra de procurar fazer o melhor, Hum, de atender bom o cliente, de cuidar dos funcionários. A nossa meta foi sempre essa, né. E graças a Deus hoje nós temos um quadro de funcionários bons, que bom, né? já com sangue, que vestem a camisa da Com Conterra, sangue né. da Contera, Sangue né? da Conterra, é. Isso é bom porque isso gera credibilidade, né? E mostra a relação, né? Sua relação com eles, que isso é muito, muito construtivo, isso é muito bom, É. né? Aquela Nós rotatividade de funcionários, isso desgasta até, né? É, nós temos funcionários de 10 anos, de 8 anos, né, Hum, e tinha a Silvinha de 25 anos que aposentou-se esse ano, hum, então o nosso quadro é bem fixo, né, que graças bom, a Deus. que bom. A gente bate muito nisso, tem que fazer a meta da conteira, né, É a meta, tá certo. trabalhar bem. Me diga uma coisa, e com essa evolução também, aí saímos lá das maquininhas, né, de datilografia e fomos para a questão da tecnologia, né? Hoje, computadores, sistemas e teve que se adaptar, mas isso não foi problema para a Francineide. Foi não, eu me adaptei bem, eu gosto de Hum, fazer declarações de imposto de renda no programa, é bem melhor do que aquela que a gente fazia datilografando, né? manual, né.
Tinha que fazer os cálculos tudo por fora. Hoje a gente já tem uma ajuda. Agora nós não podemos deixar de cobrar, né, as declarações, porque estão Sim, mais fáceis, sim, não. porque só faz quem sabe, né. Só faz quem sabe, perfeitamente. Ô Francineide, e essa relação com os funcionários, é boa? Muito boa. Né, você disse que tem São. gente com 8, 10 anos lá, Tem né? sim, nós comemoramos o aniversário de cada um, temos uma festa natalina bem animada. Quantos anos tem a Contera? 53. 53? Não pode ser 53 se você estava lá em Não, 70. ela é de 63, tem mais. Então tem 61. E 1 anos. 61. Exatamente, ela é de 1963. 62. 62, é. Não, 63. Eu nasci em 63, eu tenho 62, então eu só tenho 61, 61. Foi de Ô, 63 Francineide, quando o Benedito fundou a deixa eu te Contera. perguntar uma coisa. Eu quero me reportar lá, seus avós, seus pais, que tinham 9 filhos, depois 8. A dificuldade para criar os filhos. Você veio para cá, você tem 2 filhos, que não resta dúvida que eu presumo também que teve as suas dificuldades nas suas devidas proporções, que isso é natural. Como é a relação de uma mulher trabalhando? Porque mulher é assim, mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo, né? Trabalha, cuida de casa, cuida de menina, é esposa, enfim, faz tudo e ainda sobra tempo. O homem só faz uma coisa e ainda faz errado. Ainda tem que a mulher tá beliscando. Tá, tem que a mulher dizer, bota no canto certo, Bota né? no canto certo. Me diga uma coisa, como era esse momento? Era difícil? Como era essa relação? Deixava os meninos em casa só? Rapaz, eu achava gostoso, sabe? Eu sempre fui apaixonada pelos meus filhos e eu achava bom esse tempo que eu tinha com eles, apesar de ser pouco. Eu saía cedo, deixava no colégio e ia trabalhar. No almoço eu saía buscar os meninos para casa, depois ia trabalhar, Muito bem. né? E Eu tive também muito apoio da minha mãe Foi, né? na criação deles. E suas irmãs e seus irmãos? Tinha alguma relação com você na empresa? Não. Teve a Tinha outras coisas. Cleoneide, trabalhou 10 anos lá, minha irmã. Sim. Aí hoje ela é advogada e mora em Petrolina. Os Tá outros certo. nunca trabalharam no escritório. Tá certo. E o que é? Aí você disse que a Edmar trabalha com você, né? É sucessão, né? Graças a Seu Deus. outro filho é José Hildo. Hildo. Ele é engenheiro, você falou, engenheiro elétrico, né? Ele é engenheiro, Não eletricista. quis ser contador, não. Não, né? quis não. Tá certo. Viu? Ele escolheu outra profissão, que até eu pensei que ele fosse seguir contabilidade, né? Mas ele escolheu ser engenheiro. Graças a Deus também é um excelente profissional, né? Está se realizando profissionalmente. Que bom. Estou satisfeita. Tem a paixão pela engenharia, assim como a mãe tem Pela pela contabilidade. né? Que bom, tá certo. Ah, se for, a paixão dele for desse tamanho, ela é grande. Francineide, você tem a sua opinião com relação a essas pessoas, a seus filhos, que é mãe, você não vai nem falar mal dos filhos, né? Tem seus filhos. Você tem essa relação com suas irmãs, seus irmãos e tal? E seus netos, você já tem netos? Tenho. Tem, né? E essa relação é bem íntima, bem próxima, bem gostosa, né? Eu tenho 4 netos, inclusive tem Apaixonada por eles? Tem um que já termina engenharia civil esse ano. Que maravilha. Tenho 4, Gabriel, Ícaro, Felipe e Henrique. Muito bem. Tudo homem, rapaz. E o que é que você acha que eles dizem de você? Será que eles dizem a mesma coisa? Eu acredito que sim. Tu acredita que sim? Tu quer saber? Quero. Pois vamos saber deles agora. Seria impossível descrever todos os valores da minha avó sem se perder nas horas relembrando cada momento em que ela se fez presente. Porque somente assim seria possível de ter a percepção de uma fração da pessoa maravilhosa que ela é. Por isso, não se pode medir esforços para retribuir todo o amor que ela cultivou com todas as pessoas que convivem. Te amo, vó. Minha avó, definitivamente é a mulher que eu tenho que falar que define como amor incondicional. Eu não consigo esquecer na minha infância, quando a gente fugia pra se divertir com o guitarra em Fortaleza. Até hoje eu não esqueço esse dia. Vó, muito parabéns pela homenagem. E lembra, eu sempre lhe amo. Seu neto, querido. Oi, vovó. Fico muito feliz de fazer parte da sua família. Nós te amamos. Parabéns. Oi, vó, tudo bem? Só vim passar aqui pra te dizer que você é uma avó muito boa. Eu te amo.
E muito obrigado por tudo, viu, vó? Te amo, vó. Falar de Dona Francineide é muito fácil. Ela é uma mulher que verdadeiramente exala o bom perfume de Cristo. Ela é uma mulher paciente, amorosa, amiga e ajuda a todos. Tem um coração gigante. E ela é tudo isso em minha vida. Obrigada por ser essa grande amiga. Deus a abençoe. Oi, mãe. Feliz com essa homenagem para ti. Você, como eu sempre falo, é minha professora, minha amiga, minha sócia, parceira de vida. Enfrentamos muitas dificuldades juntos, né? Mas também muitas vitórias. Você é o maior exemplo para mim. E uma coisa que você fala sempre, que eu aprendi, que eu me sinto muito acolhida, que os meus filhos sempre tenham a possibilidade de errar na minha frente, para que eu possa orientar. E essa é a palavra. É não julgar, não criticar, mas ajudar. As pessoas que a gente ama, a gente torce para que errem na nossa frente, para que a gente possa orientar. Te amo, mãe, te admiro muito, viu? Como é difícil uma homenagem à altura para uma mulher tão corajosa, tão determinada e tão amada por todos ao seu redor. Obrigada por me acolher como parte de uma família tão especial que a senhora consegue ser centro de união em tudo isso. Nós te amamos. Oi, mãe. Que gostoso estar aqui te homenageando e demonstrando o nosso amor. Tenho orgulho da pessoa que você é, essa mulher forte e amorosa que consegue conquistar a todos. Obrigado por sempre nos acolher com seu manto de amor. Te amo infinitamente.
E aí, Francinete? Eita, rapaz, você me pegou, me prendeu essa surpresa, Foi, né? E olha esses aí, cabelinhos aí eles sabem também não tudo me sabendo disseram das nada, coisas e não disseram me nada, né? escondendo, Mas se ele né? dissesse, aí não tinha programa, não. Mas foi uma surpresa muito maravilhosa, Que bom, porque eu Francinete. amo demais essa família, a minha família, eu sou muito feliz com elas. E é bom ouvir deles, né? Rapaz, foi muito bom. Que bom. Esse era o nosso objetivo. Era levar você. Eu tive um cúmplice aí muito sério aí, que foi o Edmar. Então eu quero mandar um abraço para ele. Muito obrigado. Esse menino Né? é um caso sério. E ele foi intimado. Isso aí foi uma reunião com ele. Ou ele fazia, ou então, se ele não conseguisse, não tinha gravação hoje do programa, viu? Mas eu queria... Muito obrigada. Fiquei muito emocionada. Que bom. Pois então vamos beber uma água? Vamos. Vamos beber uma água? Tá Gente, precisando. daqui a pouquinho a gente volta. Só um tempo de tomar uma água gelada aqui, um cafezinho, a gente volta. Falei que era rapidinho, né? Depois de uma emoção acobertada aqui, que invadiu o Francineide, né? Porque eu acho que a gente ouve... Porque assim, não é muito... A gente escuta o carinho, o respeito de todos, mas a gente ouvir assim publicamente, isso é mais interessante, né? Emociona mais, né? Muito emocionante, viu? Vamos fazer o seguinte, olha, outra surpresa que eu tenho para você. Eu quero é que a Edmar venha para cá e seu filho também. Venha para cá todos dois. Venha dar um abraço em você aqui, todos dois aqui. No nosso programa aqui, que você é merecedora, viu? E você merece, e eu quero também... meu vídeo não teve, né? Eu não tive meu vídeo, mas eu... Muito obrigado a vocês dois por esse apoio aí, viu? Ela é merecedora disso, e eu fiquei muito feliz também. Francineide, esse era o nosso objetivo, era mostrar um pouco para a eternidade, tá? Quem foi Francineide, quem é Francineide, e mostrar que as pessoas te têm carinho, têm respeito, te amam, e fiz questão de buscá-los lá no fundo do baú para que eles viessem aqui te dizer isso. Então, parabéns para você, Deus lhe abençoe, parabéns pela família que você tem, e obrigado por você ser minha amiga e vir aqui tomar um café comigo. Muito obrigado, viu? Leite, muito obrigado. Sempre que você me chamar, eu estarei aqui com muita alegria. E muito, muito obrigado por essa emoção, porque todo mundo sabe, eu sou apaixonada pela minha família. Quase todos meus irmãos me chamam de mãe, né? Eu vi aí. E esse meu irmão que falou aí, o Wellington, vem passando por um problema de saúde sério. E a gente vem sofrendo com ele, né? Mas foi emoção demais, rapaz. Fiquei sem condição de falar, viu? Ainda bem que você deixou para o final do programa. Que bom, assim. Pois muito obrigado mais uma vez. Sucesso, que Deus lhe abençoe. Tá, Deus abençoe você também. E obrigado também aos seus filhos que contribuíram para chegar até aqui essas homenagens. Sem eles não daria certo não, viu? Gente, nós vamos ficando por aqui. Nosso tempo acabou por hoje. De segunda a sexta-feira, o programa regionalizado aqui na TV Café com Leite, TV Verde Vale, TV Cariri. Nas redes sociais você encontra sempre as edições do programa Café com Leite. Aos domingos, às 23 horas, o nosso compromisso é a nível nacional na TV Meio. 23 horas aqui na região do Cariri, você assiste no canal 16.1 TV Café com Leite. Nós temos um programa nacional que nós apresentamos aqui, o programa Café com Leite. Portanto, acompanhe, ligue e divulgue. Beijo a todos, fiquem com Deus.